Gratidão. E aqui a gente vai falar do poder da água, né? O poder da água nesse momento que a gente está fazendo esse coquetel de transformações internas, né? Então, ajuda a gente na questão frequencial energética, como a gente pode trabalhar isso para ajudar a gente a manter as frequências, a manter o bem-estar, a organizar as nossas células, a limpar as nossas células, tanto do nosso corpo físico como dos nossos corpos sutis, né? E toda a nossa energia. Então, a maior parte de nós, né, é feito de água. Então, a gente tem que ter uma enorme reverência à água, né? Então, programar a água antes de beber é uma alternativa, né? Quando a gente ainda não está bem com a nossa própria frequência. Então, não é que alguém está fazendo alguma coisa para nós, né? Então, aquela história de que o culpado está lá fora, né? O que ele fez, o que ele deixou de fazer, não existe, né, gente? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, porque isso são crenças limitantes. O que nós fazemos com nós mesmos, ninguém pode mudar. Então, se nós estamos mudando e o outro não quer mudar, não tem problema, você continua mudando, né? E a partir do momento que você está mudando, que você está se modificando, evoluindo, que você está crescendo, todo o entorno vai começar a refletir, mas isso também não importa, né? Você não vai ficar medindo isso. O que importa é o que você faz com você mesmo. Então, priorize-se, né? Tenha atenção. Então, a água é um componente fundamental desse processo. O que acontece? Quando a gente começa a mudança de frequência interna e as energias começam a trabalhar e a gente começa a perceber toda essa movimentação, a gente tem que nos ajudar. Então, como é que a gente pode se ajudar, né, nesse processo? Uma das formas é a gente ingerir água de uma maneira, não em relação à quantidade. A quantidade também vai ser percebida pela pessoa. Normalmente, né, esse movimento, vou chamar assim, movimento do velho mundo, que são as pessoas que caminham com a garrafinha na mão, né? Garrafinha de água, bolinho, garrafinha de água, bolinho. Isso não é bem-vindo, né? Vamos dizer assim, por uma questão de que isso é uma crença. Então, quem que inventou isso? Alguém inventou isso, que golinho, 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 o dia inteiro com garrafa de água. Isso não é necessário. O que é necessário? É necessário a gente tomar água quando a gente tem sede, né? Então, dependendo da situação, da circunstância em que a gente está, vamos imaginar que a gente está fazendo uma viagem e a gente precisa fazer uma pausa, né? E durante essa pausa, vamos imaginar que a viagem você consiga fazer só 2 paradas. Então, obviamente, que se você não tem uma quantidade de água suficiente, ou se você tem que ingerir, vamos imaginar que a água só pode ser ingerida na parada, né? Então você vai ingerir uma quantidade maior, porque você sabe que você vai demorar mais tempo para chegar em outra pausa ou em outra oportunidade de tomar água. Então você pode ingerir uma quantidade maior do que aquela necessária. Então você sentiu sede, você tomou a água, mas você tomou um pouco mais, porque você está consciente de que você vai ter uma pausa, de repente você não vai conseguir água naquele momento mais, vamos imaginar assim. Então é assim que funciona a nossa sintonia com a água, ou seja, eu não vou ficar tomando se não há necessidade. Por quê? Porque eu vou comprometer o corpo físico, principalmente se estamos nesse processo energético de mudança de frequência. Por quê? Porque não é a quantidade que você ingere que vai te manter, né, como as pessoas colocam, manter hidratado. Não, você vai comprometer o seu processo interno colocando. É como se a gente começasse a colocar, tem uma jarra, e eu vou colocando água, vou colocando água, vou colocando água, chegou na boca da garrafa, e eu continuo colocando, vai começar a transbordar, né? Vai começar a cair fora, eu falo, não, mas eu vou continuar colocando, vou continuar colocando. Assim é com nós, né? Então, o nosso mecanismo interno tem uma quantidade necessária naquele momento, em função da temperatura e em função dessas mudanças que a gente está vivendo. Então, essas mudanças podem te levar a ingerir mais ou ingerir menos em algum momento. Por quê? Porque internamente a mudança de energia
vai te levar a esse movimento em relação à água. Então, o que é importante é a gente perceber o quanto e não seguir os padrões do velho mundo que caminha com a garrafinha e fica lá de golinho em golinho, sem perceber o que está fazendo. Nem percebe mais que está tomando, nem não está consciente do que está fazendo. Então, o ato de ingerir água tem que ser consciente. Por quê? Se a gente está fazendo um processo interno, a gente está mudando vibração, energia, a gente precisa estar consciente da água que a gente está ingerindo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é programar essa água, né? Então, a gente falar com ela, ou mentalmente, né? Reverenciar essa água, agradecer essa água antes de ingerir. Por quê? Porque como a gente está trabalhando com a vibração, a nossa vibração física pode ser que ainda não esteja alinhada com a nossa vibração interna. Então, internamente, vamos imaginar, a gente já está mais puro, né? Está menos egoísta, está mais leve. Mas externamente, a gente ainda está, né? Nossa mente ainda está grosseira, a gente quer as coisas rápido. Então, a gente pega aquela água lá e pá, né? Só para resolver minha sede. E não é assim que funciona quando a gente entra nesse processo de elevação de frequência. Por quê? Porque essa água vai fazer um trabalho também nas nossas células e na nosso corpo energético, na nossa vibração. Então ela vai ter um impacto maior se eu paro por um instante diante dela, faço esse movimento, reverencio essa água, programo essa água para me nutrir em todos os meus corpos, em tudo que é necessário, tudo que for necessário, e aí eu vou ingerir essa água com calma. E aí vocês vão começar a perceber que a água tem até sabor, né? Aí você começa a sentir que a água muda de textura. Por quê? Porque você está trabalhando a energia, a sua energia na água. Então, o importante é a gente não misturar, né, com outras pessoas água, né? A água tem que ser sempre a gente concentrado na água que nós bebemos e intencionamos ela para que ela trabalhe nos nossos corpos. Então, ela vai nos auxiliar, vai nos beneficiar na nossa saúde. Então, a água é um componente fundamental do processo de elevação, de evolução. Agora, o que mais que a gente pode fazer para manter as frequências elevadas é a gente relaxar, ou seja, esqueça isso. Você fala, caramba, como assim? Esqueça isso, né? Não fique concentrado nisso. Né? Você percebe isso, você está fazendo, mas deixa que isso se faça. Né? Perceba isso, mas deixa que isso seja mais natural possível. Por quê? Porque senão a gente começa com a nossa mente a impactar o processo que está acontecendo internamente. Então, o importante é que a mente seja nossa aliada. Até ela chegar a ser a nossa aliada, a gente tem um processo para trabalhar para ela ficar mais maleável e menos mandona, né? Então, quando isso acontece, aí ela começa a colaborar e tudo vai se unindo. Afinal, esse processo, gente, é um processo natural e normal. Ele se tornou, como se tornou, né? Dentro da Terra, porque os seres se distanciaram da vida espiritual, sendo que não existe nada que não é espiritual. Não tem nada que não é espiritual. Então, nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. E ainda tem pessoas que estão vendo a vida física, ou seja, ela acha que é um ser físico vivendo uma vida espiritual. Então, isso está ao contrário. Por quê? Porque a gente não é um ser físico vivendo uma vida espiritual. Nós somos um ser espiritual vivendo uma vida física. Então, não tem nada físico. O que acontece é que a nossa fisicalidade muda de densidade, de frequência, para poder viver essa experiência de uma maneira mais completa. Então, como é que eu vou saber que eu sou um ser espiritual vivendo uma vida física, se a minha vida todinha é voltada para a física? Eu não tenho nenhuma conexão com nada lá de cima. Então, é como se não existisse. Então, essa mudança é a mudança do despertar da consciência. É a gente se conscientizar do que a gente sempre foi. Só que para isso a gente precisa fazer essa mudança de energia.
Por quê? Porque numa energia muito baixa não vamos perceber nada, numa energia extremamente alta nós vamos não conseguimos, por quê? Porque precisamos de um equilíbrio. Então o físico e o espírito são uma coisa só e eles precisam caminhar juntos, unidos. Não são duas coisas, eles são uma. É um ser fazendo a experiência do espírito nesse veículo. Então, o que nós estamos trabalhando é o veículo, é a adaptação dessa fisicalidade para comportar a frequência espiritual que é mais elevada. Sempre foi mais elevada. Então, se eu sentir gratidão, quem vai sentir gratidão se não estiver em conexão, numa conexão interna, numa consciência mais profunda? Ele vai ficar na superfície e vai falar assim, mas eu sou grato o quê? Não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquele outro para agradecer. Então a pessoa começa, com a vida, sentidos físicos, ela começa a achar que o mundo não serve para nada. Né? Então essa mudança de consciência, que é o despertar, é a união simplesmente do físico com o espiritual, sendo que eles são a mesma coisa, só que o físico vai ser redimensionado para estar numa dimensão que ele consiga perceber isso. Então, um ser, por exemplo, que está na oitava dimensão, ele também está tendo uma experiência e lá, para os da oitava dimensão, eles têm fisicalidade. Só que para nós, a gente não consegue ver eles em corpo físico, por quê? Porque eles estão numa densidade que a gente não vê. Não quer dizer que eles não tenham. Eles têm, mas dentro da dimensão em que eles estão. Então, essa é a grande mudança, né? Não quer dizer, lá eles também continuam fazendo uma experiência espiritual, numa dimensão de oitava dimensão física. Então, sempre vai acontecer a mudança em função da consciência, vai levar o ser a mudar, a alterar a sua frequência para poder eles fazer a experiência naquela dimensão. Caso contrário, ele não consegue perceber. Por quê? Porque ele está numa dimensão abaixo daquela que ele deveria estar para poder fazer a experiência. Então, os nossos elementos principais para nos auxiliar nesse processo e mantermos as frequências mais altas são a respiração, o ar, né? E a água. Então, a água, e aí não só a água que a gente bebe, mas a água que a gente toma banho também. Então, é muito importante que a gente faça, quando está com essas mudanças de energia interna, a gente pode tomar banho tanto morno, quente, frio, em várias temperaturas, para ir equalizando esses corpos, essa sensação, vai aliviando a gente para receber essas frequências mais altas. Então vamos cuidar, né, da água e vamos reverenciar a água antes de a gente fazer qualquer coisa. Vamos agradecer. Gratidão.